O Justiça para Todos de hoje vai mostrar mais detalhes do primeiro FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. No programa passado, nós falamos sobre o devedor contumaz, a concorrência desleal, os prejuízos causados pela falta de pagamento de impostos e a importância dos acordos de leniência para acabar com a ação de empresas que operam na ilegalidade. Hoje nós vamos falar sobre o papel das agências reguladoras, o processo de recuperação judicial e os impactos dessa medida na economia. Destaque também para os enunciados sobre concorrência e regulação, elaborados e aprovados durante o evento. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal rejeitou no dia 21 de junho o relatório da reforma trabalhista que era favorável à proposta do governo aprovada na Câmara dos Deputados. No lugar do parecer elaborado pelo senador Ricardo Ferraço, os parlamentares aprovaram um texto alternativo do senador Paulo Paim, que recomenda a rejeição integral da reforma. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, viu com bons olhos o resultado da votação e disse que é uma demonstração de que o Senado Federal pretende discutir a matéria. O presidente da AJUF ressaltou que as reformas trabalhista e previdenciária precisam ser amplamente debatidas com a sociedade brasileira. A reforma trabalhista será analisada ainda na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. Agências reguladoras. Elas foram criadas para tornar mais justas as relações entre as empresas e também entre Estado, empresas e consumidores. Quais os limites de atuação das agências? Como agem de fato para regular e equilibrar a concorrência? Essas questões foram tratadas no primeiro FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, promovido pela AJUF. Década de 90. Um fato foi marcante na vida do consumidor. Será que você se lembra? As etiquetas dos produtos sumiram. A figura daquele rapaz com a máquina na mão, contratado só para mudar os preços, desapareceu. No lugar, entrou em cena o código de barras. O preço do produto é melhor do que na estante, né? Era bom porque a gente ali sabia o preço, né, que ia levar. Naquele primeiro momento se verificou um prejuízo a dois interesses previstos na Constituição na parte do direito econômico. O consumidor, que passava a não ter mais acesso ao preço, à informação, direito de informação, e fazer os cálculos ao longo de suas compras, e os trabalhadores, já que vários etiquetadores foram demitidos em massa. É assim mesmo, a tecnologia avança, o comportamento fica diferente, as regras mudam, as atividades econômicas modificam a aparência. Qual foi a grande solução à época encontrada pelo Estado? Essas redes foram obrigadas a colocar os preços nas prateleiras, e aí atendia o interesse do consumidor, e ao mesmo tempo foram incentivadas, ou vamos dizer assim, quase que receberam uma recomendação de terem os seus produtos próprios. Vamos dizer assim, supermercados que tinham produtos com as suas marcas. E das duas, uma. Ou aquele supermercado montava uma fábrica e ele teria que ampliar a oferta de emprego, ou ele contratava uma fábrica desconhecida em que ele colocava a sua marca. De certa forma, qualquer das medidas encontradas por essas redes de supermercados ampliavam de forma genérica e ampla a oferta de empregos. O Estado interveio justamente para equilibrar essas situações. A livre iniciativa, o direito do consumidor e o direito do trabalhador. Atividades econômicas precisam de regulação. Um padrão, digamos assim, para que não fique cada um agindo de um jeito. No Brasil, as agências reguladoras fazem isso. Elas têm natureza jurídica de autarquia, sob regime especial. Contam com autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Foram criadas por meio da Emenda Constitucional 5 de 1995. A inspiração veio do modelo norte-americano, mas na prática, como agem?
expedem normas para regular o setor. As agências foram criadas no Brasil pela Emenda Constitucional número 5, que é de 1995, e decorreram desse chamado processo de reforma do Estado brasileiro, quando começaram as privatizações das empresas públicas. Elas podem regular a atividade econômica em que a iniciativa privada é suplementar ao poder público ou reservado exclusivamente à iniciativa privada. Ela regula através de normatização, fiscalização, controle, podendo inclusive aplicar sanções. Para exemplificar a atuação das agências, que tal o caso recente da norma da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacionada ao canabidiol? Quem determina esse conceito do que é drogas é a Anvisa, é uma agência reguladora que faz essas escolhas, essa escolha técnica especializada e imparcial para determinar o que é droga no país. Tanto que, recentemente, ela retirou dessa lista de drogas proibidas o canabidiol para fins medicinais. Ou seja, coube a escolha ao órgão técnico, não precisou passar pelo legislativo para fazer essa escolha. Típico exemplo de uma escolha técnica especializada e imparcial feita pela agência reguladora. A desembargadora aposentada ressaltou o aspecto da captura econômica. É quando a agência reguladora foca nos interesses do setor e esquece o que é bom para o coletivo. Isso, o seu interesse, cidadão. Na sequência, ela relacionou alguns atos das agências a determinadas decisões judiciais. A Lei 10.438, ela previu descontos especiais na tarifa de fornecimento de energia elétrica para as atividades de irrigação e de agricultura. A ANEEL, através de uma resolução, condicionou este benefício da redução da tarifa ao fato do consumidor estar em dia com as suas obrigações tarifárias. O STJ disse que a ANEEL exorbitou o seu poder de regulamentar a lei, o que tornou, então, a regulamentação ilegal, pois estabeleceu requisito não previsto na lei. Então, este é um exemplo do judiciário dizendo que a agência exorbitou seu poder regulamentar. A figura dos diretores dos órgãos reguladores também foi abordada durante o fórum. Os membros da agência almejam postos de trabalho futuro no setor regulado, então mantém esse desinteresse em criar divergências com o setor. Por outro lado, a agência busca seus dirigentes no próprio setor regulado, que passa a ter interferência direta do setor na agência. Então, dificilmente vai ter uma neutralidade suficiente para continuar visando apenas o interesse público nas suas escolhas. Regulação e concorrência são dois temas que, em determinadas situações, resultam em conflitos. A regulação, na verdade, ela veio a corrigir falhas de mercado onde não havia possibilidade de concorrência, ou, sobretudo, onde não havia possibilidade, nas estradas, aeroportos, linhas de transmissão e assim por diante. As concessões estabeleceram verdadeiros monopólios, daí a necessidade de regulação. E nesse cenário de conflitos de conceitos, atuações e interpretações, entra em cena o judiciário. A justiça tem sido cada vez mais chamada a atuar nesses casos em que há uma discussão entre a esfera pública e a esfera privada. Então, todos esses aspectos têm sido cada vez mais levados ao Poder Judiciário e quanto mais a gente trata desses aspectos, melhor é a qualidade da decisão que vai sair do gabinete do magistrado. Veja no próximo bloco os impactos da recuperação judicial de empresas na economia. O tema também foi destaque no primeiro FONACRI. Não saia daí, voltamos em instantes.
a recuperação judicial de empresas e os impactos dessa medida na economia. O pedido é feito na Justiça para que a administração consiga reorganizar as suas contas e evitar a falência. Em 2016, houve um recorde no número de pedidos de recuperação judicial. Quase 2.000, 44,8% a mais que em 2015. Os dados estão em pesquisa recente da Serasa Experian. São pedidos que partiram de empresas de diversos setores. Traduzindo, é um apelo, um socorro para não falir. A empresa, sem ter como pagar as dívidas, coloca tudo na ponta do lápis e busca se reorganizar, achar a luz no fim do túnel. O processo de recuperação judicial exigiu a exposição de algumas observações. Há um número muito baixo de conversão de recuperação judicial em falência. O brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, resiste a mandar parar a empresa e converter em falência, no qual eu estou fechando as portas e dizendo: não tem viabilidade econômica. Não tem viabilidade econômica, nós vamos partir por um outro tipo de processo, no qual eu vou checar quais são os ativos, olhar para a lista de credores em ordem preferencial, de trabalhadores, fisco e credores com garantia real e quirografários, e repartir os bens de acordo com a ordem. O advogado ressaltou que, com a crise econômica do país, colocar em prática o plano não tem sido fácil. O cenário é outro. Com a crise econômica se agravando, e 2016 ela é mais grave que 2015, e 2017 ela é mais grave que 2016, as gorduras da economia foram se queimando. O que acontece? Os planos apresentados em 2014, 2015, 2016, na sua maior parte, não se mostraram dentro da viabilidade econômica. As receitas previstas não aconteceram como era esperado. O Brasil patina para sair da crise, então este dado de que os planos não performaram como deveria é um dado sensível. E quem é que apresenta esse planejamento na tentativa de salvar a vida da empresa? É a empresa de recuperação judicial. E esta apresentação do plano é feita com auxílio de advogados, sim, mas também com auxílio de um financista, com auxílio de um assessor econômico financeiro, no qual ele vai olhar dívidas e ele vai olhar receitas. E as dívidas têm que ser pagas dentro do modelo que caibam nas receitas, para eu poder preservar a empresa durante um tempo e ela sair desse momento de angústia, de doença crônica. Apresentado o plano, cabe ao devedor, diz o artigo 53, inciso 3 da Lei 11.101 de 2005, que ele deve apresentar a demonstração da viabilidade econômica do plano, sob pena de convolução e falência. Muitos juízes, eles pedem, neste momento, não uma perícia, mas uma constatação, uma verificação rápida se aquilo é viável. A recuperação judicial está prevista em norma. E sabe quando tudo isso começou? Na década de 40, a partir de um decreto. Eu pude presenciar o que havia antes da lei de recuperação, antes da lei 11.101 de 2005. E o que havia? Nós não tínhamos nenhum mecanismo legal que possibilitasse empresa alguma de recuperação. Nós não tínhamos absolutamente nada. Nós tínhamos o Decreto-Lei 7661, de 21 de junho de 1945, que durou 60 anos em sua mais absoluta inutilidade para recuperar. Então, vejam, nós temos há apenas 12 anos uma lei que, se não é uma lei perfeita, é infinitamente melhor do que a que havia. E quem seria o administrador judicial e o papel dele nesse momento empresarial tão delicado? O devedor apresenta o plano e este plano é submetido aos credores. O juiz conduz o processo de recuperação
até o momento da Assembleia, onde o plano será aprovado, rejeitado ou modificado, o juiz conduz para que essa Assembleia aconteça. Não é o juiz que cuida de onde será essa Assembleia, é o administrador judicial. Descumprido o plano, ainda irá depender do administrador judicial o requerimento de falência. A conclusão do debate ficou a cargo do magistrado André Ricardo, que presidiu o painel. Os juízes realmente têm uma perspectiva desenvolvimentista e, às vezes, veem a falência como quase uma punição. Mas a recuperação é exatamente isso, evitar-se a punição, ou seja, o ambiente de risco, iniciativas, deixa de ser punido pela falência e passa a ser preventivamente restaurado mediante a recuperação. Mas desde que haja, objetivamente, a viabilidade. Porque se a viabilidade não há, se ela prima facie não é possível, não há como se fazer. Depois do intervalo, juízes federais elaboram enunciados do primeiro FONACRI. Voltamos já. Os resultados do primeiro FONACRI foram apresentados nos enunciados elaborados pelos participantes e na Carta do Rio de Janeiro. O documento fala de justiça social e trabalho em conjunto em defesa da ética. O encontro foi o início de uma reflexão sobre regulação e concorrência que deve estar sempre na pauta dos operadores do direito. Como em outros fóruns, no FONACRI não poderia ser diferente. A última etapa foi de discussão dos temas em grupo, associar prática e teoria, trazer a público algum caso julgado, situações que exigiram um posicionamento difícil e, com base nisso tudo, propor recomendações e enunciados. O juiz não estava vinculado àquela interpretação, mas obviamente com o enunciado ele serve como um critério interpretativo importante. Se o Fórum dos Juízes Federais interpreta determinada norma num sentido, o colega que está aplicando a lei, ele vai ter uma referência. O Grupo 1 tratou da competência e do papel das agências reguladoras. Quais os limites do poder regulatório? Nós estamos propondo que haja uma publicização disso, uma melhor transparência dessas tomadas de posição, né? E mais do que isso até, é que cada normatização das agências reguladoras, elas sejam submetidas a um prazo de conformação de resultados. Ou seja, algo que foi disciplinado, que foi regulado, atendeu aos objetivos propostos, então nós estamos propondo que haja essa comprovação do resultado, demonstração, eventualmente até para revogar o ato regulatório. O segundo grupo concentrou-se na questão dos órgãos de defesa da concorrência. Quais as competências do CAD? Até que ponto o CAD pode se miscuir em questões que não diretamente atingem a concorrência, como por exemplo a esfera tributária. Uma empresa que é devedora quanto mais, ou seja, que não paga tributo, ela pode de alguma forma sofrer punição pelo CAD? Ou o fato do CAD se imiscuir na questão tributária seria um abuso, um excesso de poder? Então são questões que o grupo já discutiu. O assunto do Grupo 3 foi setores com alta tributação impactados pela concorrência desleal. Combustíveis, tabaco, bebidas. Quais as principais características desses segmentos? O que a gente pode extrair da reunião do grupo é essa preocupação de trazer segurança para o mercado. Quando uma empresa que não tem direito ou que não tem condições de operar no mercado consegue uma liminar e funciona artificialmente,
ela está trazendo insegurança para todo esse mercado e prejudicando tanto os concorrentes como o consumidor. Foi a oportunidade de analisar as medidas necessárias para acabar com a disputa desleal. O FONACRI, ele teve um aspecto muito relevante em que juízes puderam ouvir os representantes das categorias econômicas e dar uma atenção especial para a concorrência. Concorrência no sentido de manter a neutralidade entre as empresas concorrentes, quer na aplicação da lei tributária, quer no recolhimento de tributos em atos que exijam o depósito dos valores dos tributos. Então, esse princípio da neutralidade, ele é da essência da concorrência e é um objetivo de todos, de todo o Brasil. No fim, todas as sugestões foram levadas à votação. O fórum resultou em enunciados e também em uma carta do Rio de Janeiro, um documento que, de certa forma, resume o FONACRI. Nele, os participantes falam de um trabalho conjunto em defesa da ética. Cabe ressaltar que a livre concorrência protege não só os consumidores, mas também os concorrentes e o Estado, como ente arrecadador de tributos. Para tanto, defende-se a independência das agências reguladoras, assim como do CAD, cujos agentes devem poder atuar livres de interferências políticas e do mercado, garantindo-se que decisões técnicas que visem ao bem-estar da coletividade sejam tomadas. O primeiro Fórum da Regulação e da Concorrência trouxe à tona temas polêmicos, delicados, situações conflitantes, mas reais. A palavra é essa mesma, reais, verdadeiras, que remetem aos avanços e desafios do mercado financeiro. É uma discussão muito interessante, muito importante para a advocacia, muito importante para o mercado, para os investidores, de que o Poder Judiciário, principalmente a Justiça Federal, tome contato com essas discussões sobre concorrência. O marco legal da concorrência, a preservação de um ambiente de concorrência saudável é bastante importante para que o Brasil tenha um bom futuro econômico, que tenha segurança para os investidores e que possam vir novos ativos para o Brasil. O Brasil ele é muito grande, né? A grande verdade é essa. E a neutralidade e a harmonização das questões é da essência, tanto no judiciário quanto nas áreas econômicas. Eu acho que isso é da essência para que o Brasil economicamente possa crescer. Ao reunir profissionais de alguma forma interessados e ligados à regulação e à concorrência, o FONACRI formou multiplicadores de uma reflexão que deve ocorrer dentro e fora dos tribunais. É um tema que nós, como fizemos nas demais áreas, a gente pretende a partir de agora discutir anualmente. Todo ano fazer uma reunião, trazer especialistas, para quê? Para que os juízes possam ouvir, né? Também expor as suas posições e com isso conseguir formar uma massa crítica para melhor aplicar a legislação nesse segmento da concorrência e da regulação. Era um vácuo que nós tínhamos, num tema muito sensível, num tema importantíssimo, né, para qualquer país que se queira como desenvolvido, né, e demandas de uma profundidade, de uma complexidade que já chegam ao judiciário, chegam há muito tempo e que cada vez serão mais provocadas junto aos tribunais, junto às portas dos tribunais federais. Aqui estão as principais autoridades na regulação e na concorrência. Daí, o resultado que advirá deste evento será principalmente a elaboração de enunciados, que são contribuições da AJUF para a melhoria tanto do ordenamento jurídico, da legislação, quanto para a própria atividade do judiciário e também da administração pública em geral. Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.